Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui para falar para vocês, de um exame que eu fiz, nesse último final de semana, mas não é exame, gente, médico não. Exame é uma prova, gente. Para quem não sabe, aqui no Brasil existe o Enem. Eu vou falar para vocês o que é o Enem. Anotei aqui na minha folha. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é uma prova de admissão à educação superior, realizada pelo INEP, a autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. Foi criada em 1998, tem a minha idade, gente, inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio do país. Então, pessoal, o Enem é um exame, que se faz para que nós, brasileiros, tenhamos a oportunidade de entrar, de cursar na faculdade, de entrar para o ensino superior. Através da nota do Enem, se a gente tiver um bom desempenho, a gente consegue aí estar cursando o ensino superior. Tá dizendo aqui que inicialmente, quando ele foi criado, ele só servia para testar o desempenho, ele servia para testar o desempenho do, como é que se diz? Para avaliar a qualidade, do ensino médio aqui no Brasil. Então as pessoas faziam ele só para ter uma avaliação de como que estava o conhecimento das pessoas. Bem, gente, eu quero aqui contar para vocês a minha experiência do Enem. Aqui, gente, está as provas, porque eu sempre trago. Eu saio tarde, mas eu fico para trazer as provas. Essa aqui foi do primeiro dia, o caderno amarelo. E essa aqui, gente, foi o segundo dia, que é o caderno azul. Caderno azul e amarelo. Deixa eu ver. Ih, caramba. Eu acho que eu peguei... Pera aí, gente. Eu acho que eu peguei o Enem do ano passado. Porque esse ano, a segunda prova foi cinza, eu errei. Mas essa aqui é desse ano, o azul. Vou procurar para vocês a cinza rapidinho, gente, para mostrar para vocês. Gente, houve um equívoco da minha parte, as provas estão certas sim, E olha só, gente, que curiosa essa questão aqui, ó. Que mostra o rosto de um pet, que é o pet cachorro, e uma garrafa pet, dizendo, esse pet é descartável, esse não, porque essa questão aqui, gente, ela fala sobre o abandono de animais. Então a prova do Enem, assim, é uma prova assim, muito que você tem que ter conhecimento. Eu acho que a pessoa não tem nem que ter muito estudo, Tipo assim, eu vou estudar português, eu vou estudar verbo transitivo, eu vou estudar, isso, aquilo. Tipo, eu acho que não é isso. A prova do Enem é uma prova que a pessoa tem que ter conhecimento até de vida, Tanto que na redação eles até falam que ao longo da sua construção, ao longo da sua vida, porque mesmo que você estude, sim, você pode estudar, mas mesmo assim você tem que ter algum conhecimento. Tipo, você não pode ser um jovem, um adulto, porque não é só jovem que pode fazer essa prova. Adultos também podem fazer, pessoas mais velhas, Então você tem que ter assim pelo menos tô olhando o tempo, gente, porque eu falo demais. Mas é para falar mesmo. Você tem que ter pelo menos um conhecimento de vida. Assim, você tem que ter um conhecimento eu vejo assim no Enem, você tem que ter conhecimento de leitura, porque cai trecho de livros de Machado de Assis. Você tem que ter conhecimento, por exemplo, de poesias, de grandes poetas brasileiros. Você tem que ter cultura. Essa é a realidade. Para você saber responder as questões, porque são questões... Olha, esse ano eu já fiz Enem, eu tô na 4ª vez que eu fiz, gente. Esse ano eu posso dizer que foi difícil, Eu tive dificuldade na redação, por o tema não ser um tema assim muito que, para mim,
eu acho que eu não pude explorar muito conhecimento, porque eu não tinha conhecimento desse tema, né? Assim, se fosse um tema relacionado a, por exemplo, porque o Enem, a redação é sempre um problema social, por exemplo, drogas, pobreza, né? Violência contra a mulher. Você tem que fazer a redação e no final você tem que dar uma solução para aquele problema. Então, eu acho que se fosse, né, temas assim, para mim seria mais fácil, mas não foi. Já vou falar para vocês qual foi o tema. Então é isso, gente. Eu acho que a prova do Enem, você tem que ter conhecimento. Você tem que ter conhecimento das coisas. Você não pode ser uma pessoa desinformada, né? Ainda mais nós que somos jovens, a gente gosta muito de, como é que se diz? Às vezes o jovem não gosta de se informar, né? Às vezes a gente fala, ai, que chato, tem que ler livro, ai, que chato, tem que ficar assistindo jornal, ler jornal. Mas até pra gente falar melhor, a gente tem que ler, né? A gente tem que ler, porque quem lê, a pessoa que lê, que tem o costume de ler, ela fala bem melhor, ela pronuncia as palavras bem melhor. E é uma prova assim muito que você tem que usar o seu conhecimento, tem que usar a sua mente, né? Assim, pra mim, eu não tenho muito costume de ler, né? De ler livros de Machado de Assis, né? Nem de ler poesias. Mas, né, na hora a gente tenta raciocinar, mas eu não tenho costume de ler, eu não tenho costume de ler livros. Eu, assim, não tenho muito conhecimento da literatura brasileira, né, de poetas, né, de grandes autores. Eu quero ter tempo, gente, porque eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas às vezes a gente tem que ter tempo e tem que se interessar em pegar um livro para ler. Eu estudei para o Enem, eu comecei a estudar sobre... sabe o que eu fiz, gente? Eu fui na escola, eu fui numa escola aqui perto da minha casa, fui lá pedir livros para vir estudar para o Enem. Aí eu pedi livros de história, português, e eu comecei a ler o livro de história, gente. Comecei a ler, assim, 1 semana, 2 semanas, depois não deu mais tempo de ler, depois eu não procurei mais para ler, e aí que não li mais. Mas assim, o livro é muito bom, fala sobre histórias do Rio de Janeiro, fala sobre um poema muito famoso, A Moreninha, né? E, gente, eu gostei muito de poder pegar um livro para ler, para estudar. Eu gostei muito, mas eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar saber mais, ter mais conhecimento, né? Porque, assim, você tem que procurar mais de você se formar, né? Você ter uma formação forte, né? Sobre conhecimento da história do Brasil, da história do seu país, né? Dos grandes poetas, das grandes poetisas, né? Dos grandes autores aí de poemas, de livros, músicas, por exemplo, músicas de Chico Buarque. Né? O Chico Buarque, ele faz parte da história do Brasil. Então no Enem cai sobre isso, cai sobre músicas. Olha, um Enem que eu fiz, isso foi o primeiro Enem em 2016, na prova de inglês, porque eu sempre escolho inglês. Tô olhando o tempo, gente. Caiu a música do Paul McCartney e Stevie Wonder. Olha, gente, que chique eu falando inglês. Stevie Wonder. Eu amo ele, gente, são meus divos. Eu gosto muito do Paul McCartney, gosto do Stevie Wonder. Então caiu aquela música que eles cantam assim: Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Então, essa música ele fala Ebony, ele fala que as teclas do piano elas são brancas e pretas. Elas vivem em harmonia, elas vivem uma completa a outra. Né? Essa música fala sobre isso, porque essa música é um protesto ao racismo. Então caiu essa música no Enem. Aí eles perguntaram o que significa. Caramba, porque esse Enem eu acho que eu não tenho mais de 2016. Mas eu poderia até ter procurado no Google.
o que significa, o que quer dizer essa música. Então eles vão te dando as questões e eu errei, gente. Eu errei por bobeira. Porque eu marquei uma questão pensando que etnia era outra coisa. Para mim, etnia era religião. Eu confundi etnia com religião, mas etnia não é religião, etnia é cor, né? Nossas etnias. Então eu por medo também marquei. Sabe quando você sabe, eu não sei se com vocês é assim, mas quando você está fazendo uma prova, você marca uma questão que você sabe que está errada, mas você desconfia que a outra está mais certa. Aí eu marquei a questão errada, infelizmente eu errei. Eu acho que eu errei, porque eu nem vi o resultado, né? Porque essa música fala sobre isso, que as teclas do piano são pretas, né, e brancas, e mesmo sendo pretas e brancas, umas se completam, elas vivem em harmonia. E essa questão caiu no Enem, e quando caiu eu falei, poxa, que legal, que bacana, ai, a música que eu gosto, mas errei. Ai, gente, então o Enem é cultura, você tem que ter cultura, não adianta. Às vezes a pessoa pensa, eu vou pagar preparatório para o meu filho, vou colocar meu filho no preparatório, mas às vezes o preparatório, sim, o preparatório vai te ensinar, mas ele nem é, assim, como eu posso dizer, não adianta você querer fazer preparatório se você também não procurar por você mesmo conhecimento. É o que eu estou falando, ouvir uma música, uma MPB, que cai muito em Enem, MPBs, né? Você tem que ter o conhecimento. Eu sei que o Enem que eu fiz ano passado, né? A prova de inglês, que eu escolhi inglês, esse ano eu também escolhi, eu sei que eu fui olhar o gabarito e eu vi que eu acertei tudo. Né, a prova de inglês, que são duas línguas que eles te dão de opção, inglês e espanhol. Eu sempre escolho inglês, porque, gente, mesmo que eu não entenda inglês direito, eu escolho inglês porque eu amo inglês. Eu até falo, meu Deus, eu acho que eu estou agindo pela emoção, eu tenho que usar a minha mente, não meu coração, que eu fico nessa empolgação, porque eu gosto de inglês e escolho inglês, aí chega lá, a prova é em inglês, eu leio e não entendo nada, mas as questões são em português. Para você, a pergunta é em português, mas o texto é em inglês, né? E esse ano eu tive um pouco mais de dificuldade na prova de inglês, mas do ano passado, gente, eu vi que eu acertei tudo. Aí eu falei, então vou escolher de novo esse ano em inglês, né? Então é isso, pessoal. A prova do Enem, eu acho que ela é raciocínio. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter cultura, você tem que ser uma pessoa culta, né? Por isso que tem gente aí que você vê tirar 1000 na redação, né? Porque a redação é o carro-chefe da prova, que eu já vou falar dela. Vocês não me deixem esquecer. Eu ia falar uma coisa aqui agora que eu esqueci. Ai, gente, eu falo tanto. Mas né? Eu tô falando pra vocês da prova do Enem. No segundo dia, gente, quase que eu cheguei atrasada. Porque o dinheiro tava inteiro, né? Tava com o dinheiro inteiro, R$50 inteiro. E aqui, não sei na cidade de vocês, mas aqui é muito chato o motorista pegar, né, R$50 pra trocar. Né? Eles sempre falam que a nota é muito grande, né? Que tem que trocar. Gente, eu fui correndo, fui na padaria, fui no sacolão para tentar trocar o dinheiro, e nisso que me atrasou. Aí, né, eu chamei lá o carro de aplicativo, eu achei que a passagem estava muito cara. Aí eu falei, não vou de carro de aplicativo não, eu vou de ônibus. Mas aí já era meio-dia 14, gente, eu tinha que pegar 2 ônibus. Daqui que eu pegasse 2 ônibus, gente, já era, eu ia chegar lá, o portão ia estar fechado. Isso que iria acontecer. Então, eu preferi ir de carro de aplicativo e o moço falou, eu só vim porque você ia fazer a prova. Porque aqui onde eu moro, gente, aqui tá um pouco perigoso. Então, às vezes, carro de aplicativo não gosta de vir aqui. Como eu mandei mensagem, moço, pelo amor de Deus, o senhor vem, pelo amor de Deus, que eu vou fazer a prova. Eu tenho que fazer o Enem, moço, já tô atrasada, pelo amor de Deus, não cancela. Aí ele veio, ele falou que teve pena de mim. Eu falei, viu? Então foi bom eu ter avisado.
E eu consegui chegar, gente, para fazer a prova. Agora o segundo dia que foi essa prova aqui. Essa prova aqui, gente. Foi essa aqui mesmo. Foram questões de física, química, ciências da natureza e suas tecnologias, que são física, química e matemática. Gente, eu não gosto de matemática, eu nunca me dei bem com matemática, mas no Enem, teve um Enem que eu fiz, gente, que a prova de matemática eu achei que estava muito fácil. Porque a prova, gente, é raciocínio lógico. Claro que você tem que fazer contas, aí sim você tem que ter o conhecimento. Aí eu posso dizer que você tem que ter mais conhecimento da escola, né? Quando o professor te ensina a fazer as equações, aí sim, aí eu acho que tem que ter mais conhecimento da escola. Mas a prova de português, ela é cultura. Então, gente, o que eu fiz? A prova aqui, ó. Esse caderno de questões contém 90 questões numeradas de 91 a 180. Gente, vocês estão pensando que é 10 questões? Gente, é um caderno de questões. A gente fica o dia inteiro para fazer essa prova. A prova começa 1h30 e termina 7 horas. Ó, no primeiro dia, como é redação, terminou 7 da noite. No segundo dia, termina 6h30. Então, pessoal, é o dia inteiro para fazer a prova. Você fica lá o dia inteiro fazendo Enem, gente. A não ser que você termine antes. Você pode sair 3h20, por exemplo. Se você conseguir terminar a prova em 2 horas, aí você sai 3h20. Mas eu, como gosto de pensar, de quebrar a cuca, eu sou assim, gente. A questão do Enem, ela é um texto, ela não é uma questão. Ela é um texto, eles te dão um texto, igual essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui é uma questão, tá vendo? E tem questões que são muito maiores do que essa aqui. Ah, tá, essa aqui eu achei legal. Essa aqui fala sobre a balsa de Lampedusa. Gente, quem aí conhece? Diz que é um museu atlântico que existe... Deixa eu ver aqui. Ó, a balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason de Cais Taylor. É uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, em uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. Então, gente, essa questão aqui falava-se de um museu que existe no fundo do mar, né? E que esse homem ele fez essa exposição sobre os africanos, que eles saíam refugiados da África para essa ilha. Então, esse homem, esse Jason, ele fez uma exposição desses africanos. Por isso que eu falo que a prova do Enem é cultura. Isso aqui não é história, isso aqui é português, né? Por isso que eu falo, tem que ter cultura, gente. Se não tiver cultura, você não consegue fazer. Então, gente, o segundo dia de prova foi de 91 a 180 questões, né? Questões de 91 a 135 das ciências da natureza e suas tecnologias e questões do número 136 a 180. Relativas à área da matemática e suas tecnologias. Então, pessoal, é assim, você tem que raciocinar, raciocínio lógico. Eu até falei para minha colega, ela falou que foi uma loucura para ela, que foi muito difícil. Eu falei para ela, é porque essa prova é de raciocínio. Ela falou, não sei raciocinar. Eu falei, que isso, menina? Todo mundo sabe raciocinar. Mas a pessoa tem que ter o conhecimento, né, gente? Olha, uma questão que eu acho que eu acertei, a questão que eu tenho posso dizer assim que eu tenho certeza que eu acertei foi essa aqui, ó. Após consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. Então, eles deram essas farmácias, né, X, Y e Z, os medicamentos, cada um
cada farmácia é assim mais cara que a outra, né? Cada uma mais cara, assim, cada uma com preço. Um medicamento, por exemplo, 3 medicamentos, tá? Na farmácia 1 esse aqui é mais barato, na farmácia 2 esse aqui é mais caro. Dessas farmácias, algumas oferecem descontos. Na compra dos medicamentos X e Y, na farmácia 2, recebe um desconto de 20%. Então, a gente tinha que dizer como que a pessoa iria economizar. Então, essa questão eu marquei a letra D. Eu botei que a pessoa deveria comprar um medicamento na farmácia X, X na farmácia 2 e Y e Z na farmácia 3. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, fiz a continha, fiz o cálculo, eu fui lá, fiz a conta da porcentagem, né? Eu fui lá e fiz a conta, aí eu falei, poxa, se a pessoa comprar na farmácia X, o medicamento na 2, ela vai ganhar mais desconto do que se ela comprar na farmácia de número 1 e na de número 3. E foi assim, gente. E na redação, agora eu vou falar para vocês sobre a redação. A redação, tô vendo que esse vídeo, acho que só vai entrar amanhã, gente. A redação, o tema da redação desse ano, essa questão aqui também foi interessante, ó. Os riscos para crianças do uso do celular antes de dormir, olha só. Né? É uma matéria que alerta os pais dos riscos do que pode causar a criança ficar mexendo no celular antes de dormir. Olha, não só a luz, mas estímulos deixam o cérebro em alerta. A criança demora a dormir, acorda mais vezes e descansa menos. Né? Essa é uma das questões da prova de português. O tema da redação do Enem, gente, foi falando sobre o preconceito que as pessoas sofrem por não ter certidão de nascimento, né? E nem eu tinha conhecimento disso, né? Que existem pessoas, né? Assim, pessoas de baixa renda, pessoas que moram em lugares que não têm acesso. Eu até imaginei que pudesse existir isso, mas com o número que eles apontam aqui, ó, no norte do país, 320 mil pessoas, sudeste do país, 1,15 milhões de pessoas que não têm certidão de nascimento. Então, a redação do Enem, a proposta foi falar sobre isso, sobre o preconceito que as pessoas sofrem por não ter certidão de nascimento, né? Olha só, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, é isso aqui que eu falo. Você tem que fazer a redação com base nos conhecimentos que você tem ao longo da sua formação. O que é a sua formação? Sua vida. Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, minha mãe, né, que mais vivida do que eu, faz uma redação dessa, mesmo que não tenha estrutura, né, que eles pedem, que é conclusão, desenvolvimento, você tem que botar o ponto, a vírgula. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com isso. Tem que colocar o ponto no lugar certo, tem que colocar a vírgula no lugar certo. Sim, você tem que colocar tudo no lugar certo, mas o mais importante é você ter o conhecimento. Olha só. Construído ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade em escrita formal da língua portuguesa e sobre tema invisibilidade e registro civil. Porque eles falam que essas pessoas que não têm certidão de nascimento são tidas como invisíveis para a sociedade, que são tratadas como nada. Igual no texto aqui, ó, fala mesmo, ó, ao longo, ó, 0 à esquerda, essas pessoas são tidas como 0 à esquerda, cachorro, nada, uma pessoa que não existe. Então você teria que falar, que falar, né? E no final ainda dá uma solução. Então pra mim foi complicado, gente. Foi complicado. Ó, o tema invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania do Brasil. Apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa alguns argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Olha, gente, o tema da redação é tudo isso aqui, né?
E é isso, gente. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter conseguido chegar a tempo, por ter conseguido fazer a prova, né? Apesar de tudo, apesar que foi, né, foi uma luta, mas eu consegui, gente. E agora aguardando o resultado que sai em fevereiro. Vai dar até saudade desse domingo não ir, pessoal, fazer a prova do Enem. Ai, ai, gente, torçam por mim, tá? Torçam por mim para que tudo venha a dar certo. Eu creio que já deu, né? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, tá bom? E beijo, beijo, até o próximo vídeo. Olha, gente, eu coloquei esse colar aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é uma das criações da minha mãe. Esse colar minha mãe fez quando eu era criança ainda para minha avó. É um colar de crochê. E até hoje, gente, ele tá aqui firme e forte. Eu coloquei ele hoje para fazer o vídeo. Eu acho que eu não tô esquecendo mais nada, gente, de comentar dessa prova. E é isso mesmo que eu queria dizer, que a prova do Enem você tem que ter conhecimento. Você tem que saber raciocinar. Você tem que saber... tem que usar o seu raciocínio. Porque as questões elas confundem muito. Você lê, às vezes você pensa que todas as questões são certas. Por isso que é bom a gente ler, a gente se informar, que assim a gente consegue fazer bem melhor essa prova. Tá bom, gente? Beijo, até o próximo vídeo.